Alô, queridos irmãos, amigos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undro e queremos hoje abordar um assunto que é muito comentado, a questão das instâncias ou dos julgamentos que são feitos. E o nosso tema é: a última instância ainda está por vir. Frequentemente se comenta que foi tomada uma decisão e já foi até a última instância e agora não tem mais a quem recorrer. Mesmo assim, nós estamos vendo que está acontecendo mudança de sentenças que já foram tomadas. Então, é muito importante abordarmos esse assunto do ponto de vista bíblico. Diariamente são proferidas milhares de sentenças e podemos concordar ou podemos não concordar. Porém, devemos lembrar que toda sentença deve ter uma base sobre a qual ela realmente se fundamenta. Existem, então, três bases principais nas quais são fundamentadas as sentenças. As primeiras sentenças no tempo do Velho Testamento tinham como fundamento a lei de Deus. A lei de Deus que é perfeita, a lei de Deus que é a suprema verdade. A Bíblia diz em João 17, verso 17, a tua palavra é a verdade. Então, é uma verdade absoluta e qualquer sentença que está fundamentada inteiramente na Bíblia, evidentemente, é uma sentença justa que agrada a Deus. Depois disso, temos a Constituição do país. A Constituição é elaborada por homens. Antigamente, grande parte da Constituição era baseada na palavra de Deus. Isso já mudou muito nos últimos anos, nos muitos países que existem no mundo. E hoje em dia, muitas vezes, existe dentro da Constituição do país leis que realmente são contrárias àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, pela Constituição, se anula princípios estabelecidos por Deus, e a Constituição muitas vezes é considerada uma lei superior à lei de Deus. Conforme disse o ministro do Interior da França, não podemos discutir com as pessoas que se recusam a escrever no papel que a lei da República é superior à lei de Deus. Então, ele quer colocar isso como base fundamental, que os cristãos precisam assinar no papel que reconhecem a lei da República como sendo superior à lei de Deus. Existe ainda uma terceira lei, a Constituição da Agenda Global do Anticristo, que ainda é bem pior. Ela realmente afronta globalmente a lei de Deus e luta contra a lei de Deus. Não somente contra a lei de Deus, mas também desrespeita a Constituição. Por isso vemos hoje em dia muitas vezes sendo tomadas decisões que vão contra a Constituição. Então, não se respeita a lei de Deus, que é perfeita, e nem se respeita muitas vezes a Constituição, que é imperfeita, mas ainda é uma lei elaborada em nome da sociedade. E agora as pessoas que defendem a instituição de um governo global se colocam acima de qualquer lei. E dentro desse princípio, evidentemente, são cometidas muitas injustiças. A Bíblia diz sobre o anticristo: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos é a metade de tempo, Daniel 7:25. E quando o texto aqui diz, e cuidará em mudar os tempos e a lei, quer dizer, é o homem do pecado que se sobrepõe à sociedade e a Deus. Não é válido aquilo que Deus falou, nem a constituição da humanidade, mas a ele que determina o que deve ser feito e praticado e o que não pode ser praticado. Então, queremos abordar essa questão do ponto de vista da Bíblia. O que é que a Bíblia ensina? Salmo 119, 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é verdade. Então, a justiça de Deus não muda, ela é eterna e a palavra de Deus é a verdade. A lei que é a verdade absoluta. A Bíblia fala em Isaías capítulo 10, versos 1 até 2, que na justiça humana, muitas vezes, os injustos são privilegiados. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem a opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então, note que prescrever a opressão. A pessoa é criminosa, comprovadamente corrupta, e mesmo assim é libertada. Então, não se toma uma decisão com base naquilo que é injusto, mas as pessoas se veem no direito de até transgredir a Constituição e agir dentro dos objetivos do anticristo. Devemos deixar bem claro aqui que não são todos. Há, evidentemente, muitos juízes honestos que realmente procuram praticar e exercer a sua função com justiça e também com responsabilidade até perante Deus. Mas a Bíblia fala sobre os injustos. Então, aqui não estamos falando sobre uma categoria geral, mas sobre um grupo de pessoas que dentro da categoria são injustos. E nisso o Salmo 82 nos dá muitas orientações. O texto diz, para o mestre de música, salmo e cântico da família de Asaf, Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, no meio dos poderosos, abre o julgamento. Até quando darei sentenças injustas, favorecendo os ímpios? Então, nota que, em primeiro lugar, temos a verdade, existe um juiz supremo. Esta realmente é a última instância e não está ao nível de homens, mas o próprio Deus é o supremo juiz. E ele está se levantando e abre o julgamento. Então, a pergunta vem, até quando vão favorecer os ímpios? E quando há pessoas injustas tomando decisões, evidentemente, bandidos, ladrões, criminosos vão ser libertados, porque estão favorecendo os ímpios. E o texto continua, sede juízos para o desvalido e o órfão, fazei justiça ao mísero e ao indigente, libertai o fraco e o pobre, livrai-vos das garras dos ímpios. Eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade, abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Então, quando a lei de Deus é desconsiderada e desrespeitada, está se atacando as bases que sustentam todo o sistema da humanidade. E a Bíblia fala que tais pessoas que fazem isso são ignorantes, estão nas trevas e são insensíveis diante da realidade. O texto continua. Eu declarei,
Vós, ó juízes, sois como deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante caireis. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, porque a ti pertencem todas as nações. Então, note, essas pessoas agem como se fosse Deus. Não respeitam ninguém. Eles tomam decisões que realmente vão favorecer o surgimento do anticristo, agem como sendo deuses e não respeitam os outros poderes, simplesmente tomam decisões. E a Bíblia diz, vocês vão ver, vocês são humanos, vocês vão morrer como qualquer outro, vocês vão cair. E o Eterno vai se levantar para julgar a terra. Então, o nosso tema, a última instância, ainda está por vir. Não importa qual é a decisão que está sendo tomada a nível humano, ainda vem um outro julgamento e tudo aquilo que a pessoa faz hoje vai ser examinado à luz da suprema verdade, a verdade da palavra de Deus. E lá também os maus juízes vão precisar comparecer. E o que é interessante, aquilo que é a lei perfeita de Deus vai servir como base para a condenação das pessoas que procedem impiamente. Jesus disse, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, no último dia, quer dizer, no juízo final, a palavra de Deus vai ser novamente a base e o procedimento humano de todo ser humano perdido vai ser avaliado com base naquilo que está escrito na Bíblia. Isso não só uma categoria, mas todos os seres humanos perdidos vão nesse julgamento ser examinados e a sua sentença vai depender daquilo que a palavra de Deus afirma e não daquilo que foi decidido em tribunais humanos. E a Bíblia relata sobre esse julgamento. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então aqui é Deus, no grande trono branco, julgando um a um dos seres humanos perdidos dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quer dizer, tudo aquilo que a pessoa faz é registrado nos livros de Deus lá no céu, segundo o seu proceder. Então, existe um registro fiel e completo de tudo, tanto de decisões justas como também de injustas. E ninguém deve pensar que se foi absolvido numa instância, está livre para sempre. Não, vem a última instância, que é a instância de Deus. E lá tudo vai ser trazido à tona. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, nota que, depois desse julgamento, vem a sentença final, no lago de fogo. Deus não se deixa subornar. Deus não aceita sentenças injustas. Deus não aceita impiedade. Quantas vezes o ser humano hoje acha que pode ficar impune, pode praticar imoralidade, pode praticar injustiça, pode fazer o que quiser e se lembra que vem uma instância superior. E mesmo essa lei do país permite conduta pecaminosa e até defende conduta pecaminosa, perante a lei de Deus, isso é condenado. E devemos lembrar que uma última instância ainda está para chegar. Em Apocalipse 19, verso 11, nós lemos,
e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Cristo vai julgar e pelejar com justiça. Sim, muitas vezes a pessoa pensa, será que compensa ser honesto? Compensa ser íntegro? Compensa seguir aquilo que realmente a Bíblia ensina? E pelo fato que todo mundo faz conforme se fala, então eu também vou fazer. Não adianta me manter íntegro. Mas a Bíblia sempre aponta, lembra-se, você vai ter que dar contas a Deus no dia da sua vida. E mesmo se a sociedade aceita, e mesmo se as leis permitem, e mesmo se os juízes apoiam, certos juízes, vamos ver o que a Bíblia fala. É a Bíblia que vai finalmente dar aquilo que realmente podia ser feito ou não podia ser feito. Então, como é que deve ser a nossa posição diante da injustiça? Em primeiro lugar, não devemos nos vingar a nós mesmos. Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Naturalmente, uma pessoa pode ficar irada quando percebe que estão sendo dadas sentenças injustas. Mas é importante saber que uma vez vai ser feita justiça para com todos. E não compete a mim atitudes de vingança ou fazer justiça por mãos próprias. Não. Isso está nas mãos de Deus e não na nossa. Em Jeremias 11:20 temos um exemplo disso. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Então Jeremias disse, Deus vai julgar. Eu estou esperando a sua vingança, porque eu descobri a minha causa diante do Senhor. Quer dizer, levar a situação para Deus. E mesmo quando não há justiça aqui, sabemos que Deus um dia vai julgar. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco, está aparelhado. Salmo 7, versos 11 e 12. Deus está acompanhando aquilo que está acontecendo, ele se ira todo dia diante da iniquidade, ele é um juiz justo, e se o homem não se converter, ele vai exercer a justiça. Graças a Deus existe a possibilidade de uma conversão genuína, de uma confissão genuína e de uma entrega total da vida a Deus. Não devemos tratar autoridades com desrespeito. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. 1 Pedro 2:17. Não devemos, como vemos algumas pessoas fazer, até nas lives, na internet, falar com desrespeito, até xingar autoridades, mesmo se há pessoas agindo de uma forma ímpia. Nós, como cristãos, não temos direito de ofender, não temos direito de atacar. Podemos questionar a justiça, sim, mas não temos direito de atacar, porque isso compete somente a Deus. Devemos falar na questão das autoridades com respeito. Não permitir que o amor seja esfriado. A tendência é, quando se vê muita injustiça, que o coração fique cada vez mais congelado e o amor se apague. Lemos em Mateus 24, 10 a 12, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade significa uma desobediência consciente, voluntária contra as leis estabelecidas. E quando ela se multiplica, quer dizer, a injustiça se sobrepõe à justiça. E é isso que muitas vezes se vê em nossos dias. Então surge o perigo de ficarmos amargurados, irados
e que o amor se apague. Mas a Bíblia diz que isso não deve acontecer nos tempos finais. Nós, como cristãos, não devemos permitir que o nosso coração fique amargurado, mas que o amor continue presente em nossas vidas. Vamos lembrar o exemplo de Cristo, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E como é que ele procedeu? O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 23 a 24. Vamos lembrar que nós também cometemos injustiça. Injustiça tal que Cristo precisou morrer pelos nossos pecados. E ele, Cristo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele deixou o julgamento nas mãos de Deus, a mesma coisa que nós também devemos fazer em situações desse tempo. Sim, a última instância ainda vem. Vem no juízo final para todos os perdidos, todos aqueles que não têm Cristo em sua vida, que não são obedientes ao Evangelho. Então, nunca devemos pensar que a absolvição de homens nos vai justificar perante Deus. Ali é a Bíblia que vai prevalecer para dizer qual vai ser, então, a nossa sentença. Então, é muito importante nesse tempo pensarmos nisso. Vamos lembrar que em países onde cristãos são perseguidos, eles oram por aqueles que estão os perseguindo. É isso que Jesus ensinou: orai por aqueles que vos perseguem, e a situação vai piorar cada vez mais. E é muito importante que o nosso coração não seja nem pervertido para achar que não compensa ser honesto, ser justo perante homens, perante Deus, que não compensa a vingança, mas seguir a Cristo de todo o coração para que o nome dele seja glorificado. Muito obrigado por assistir a mais esta meditação. Se quiser se comunicar comigo, terei um prazer em responder. Esse é meu endereço no e-mail e farei questão de responder os seus questionamentos, os seus comentários. Que Deus possa nos abençoar para que saibamos como agir nesses tempos finais, baseado exclusivamente naquilo que a Bíblia ensina. Que Deus o abençoe.